A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Graças a Deus por esta linda, rica oportunidade, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo em cima do mar. Somente Ele é que faz a gente andar sem temer, porque Ele disse e nós cremos no que Ele falou. Porque o Senhor não falou ao seu discípulo, aqueles que crê diante ali, que foi levar o ressuscitar de Lázaro, aqueles que crê virão a glória do Senhor de Deus. Amém? Pegou essa oportunidade, hoje é uma tríade. Aconteceu um dia anterior. Sim, teve também um release rápido para dizer dessa edição especial. Aleluias, que é a festa do céu, que liga na terra, liga no céu. E Deus diz que não perde nada. Tudo Ele aproveita, dá seu like, seu gostei, envia para outras pessoas, para famílias, amigos e até inimigos. Porque o Senhor disse que aquele que você abençoar teus inimigos, né, e desejar o bem, para ti retorna em triplo. Eita Deus, desejar o bem ao teu inimigo. Porque por si só o inimigo se destrói. Não precisa nada, porque você não é Deus. Eu não sou Deus, não é juiz. Deixa o grande juiz olhar qual é a tabuleta, aleluias, qual é que é cristão, não é cristão, quem engana e não engana, aleluias, amém. Poderoso Deus, eterno Pai, agradecemos com teu poder essa edição especial que é a tríade que o Senhor entregou, Espírito Santo, aleluias. E hoje é a segunda parte dessa tríade que fala a colheita. A festa da colheita, aleluias, tudo em volta de Jesus, porque essa tríade foi por causa do mês de junho, o João Batista, o profeta. Eita glória, amém? Vai para as espadas, eu estou com a minha, na verdade, as minhas. Glória a Jesus, a tua palavra é pura, é escudo para quem nele crê. Cai por terra facas e canivetes, pragas, aleluias, e doenças, cai tudo, porque o Senhor Jesus é o teu dono, aleluias. Tempestade, ela passa, ao nome de Deus ser glorificado em sua vida. Glória a Deus. Vamos para as espadas, é a segunda parte da tríade, eita glória, aleluias, que está em Êxodo capítulo 12, graças a Deus. Tá afiada a espada, hein? Glória a Deus. E o Senhor Espírito Santo dando direção, que seja a boca do Senhor, não seja a minha, para a glória daquele que é o Rei. Hosana nas alturas, é o Senhor. Tem promessa se realizando, tem profecia se cumprindo na sua descendência, você e sua descendência. Aleluias. Capítulo 12 de Êxodo, preste atenção. Tá maravilhoso. Quem não entender nada vai ter que ouvir a primeira, a tríade número 1. A primeira parte, aleluias, que diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. E digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito. Graças a Deus. Algumas traduções vai dizer só o cordeiro. Aleluias. E aí a gente vai com vontade de se deliciar no presente que o Espírito Santo, ele trouxe para mim e para você. Ele foi tremendo. Ele dá instrução e instrução de ser completa. E Deus falou esta semana. É estratégia, é organização para meta. Aleluias, e é disciplina para que possa organizar todas essas coisas. É Deus falando conosco e comigo. Eu tô pegando já o meu bom parte. Amém? Vai com as espadas e afiadas aí, que Deus disse que nesta guerra não tereis que pelejar. Eita glória, louvado seja o nome de Jesus. Eu estou trazendo aqui porque a outra espada é aqui e eu tô seguindo para a glória do nome de Jesus. Irmãos, a tríade número 1 falou da biografia do que nós temos disponíveis, não nem mais nem menos, de João Batista. E não foi coincidência, Deus não colocou isso como coincidência para o mês de junho. Foi direcionamento do alto do Senhor. Aleluias. Se eu fosse você. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais você compartilhar essa mensagem, o poder do teu milagre de urgência que foi declarado essa semana, na oportunidade, está às portas.
no caminho sendo gerado, não. Lembra? 9 meses, gera e nasce. Como João Batista. Eita, que era o final, não tinha nenhum tipo de cenário positivo. E aquela senhora, quantas vezes deve estar rindo de você, dizendo que você é uma velha? Que você é um velho? Que você não presta mais pra nada? Ah, mas o Espírito Santo do Senhor estava escrito, vem de uma família de linhagem de levitas, aleluias, Isabel e seu marido Zacarias, aleluias, é aquela que foi visitá-la da tribo de Judá, que é o grande leão que hoje está aqui, o cordeiro ressuscitou, aleluias. E o anjo disse, não temas, Isabel será mãe. E o nome do menino é João. Tá pegando aí que Deus está trazendo alguma oportunidade para você. E aí então trouxe essa tríade. E hoje falo das colheitas. A festa da colheita. Por que eu trouxe exatamente isso? Porque tá dentro do tema de João Batista. Aonde falou lá na tríade, não vou repetir, que trouxe um spoilerzinho a nível histórico e cultural das festas joanina, que esse era o nome quando os portugueses trouxeram em 1500. Amém? Glória a Deus, e Deus que não perde nada, joio e trigo cresce junto e não perde nada, até cultura ele coloca a favor dele. Aleluias! E nasceu aquele que clamava no deserto. E aí nós dividimos também, ficou celebração. É celebração de que o fruto chegou para você colher. Eita glória! Aleluia! E é fantástica o que Deus está fazendo. O povo israelita tinha a sua festa da Páscoa passar, a festa do Shová, aleluia, a festa do Sukkot. Eu não sei se a pronúncia é exatamente isso, mas eu estou falando o que Jesus mandou falar, aleluia. Então, as boas-vindas da libertação. Aquele que fez o inimigo criar ele para que possa libertar o seu povo do cativo da mão de Faraó. E aí vem o cordeiro que era lançado como uma oferta maravilhosa para o eterno do Pai, porque Jesus ainda não tinha chegado. Aquele primeiro momento libertador era Moisés para o seu povo tirado do cativo de 400 anos. No segundo momento estava escrito, estava lá, eis o Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, que João em 1:29, o próprio João falou. Quando viu a pomba sobre a cabeça do Senhor, ele reconheceu que ele foi preparado no ventre para aplanar aqueles caminhos sem esse igualzinho dos nossos dias de hoje. Eu que um dia passeei tanto sobre ele, sem ter ideia de que se eu continuasse lá, eu não sabia, só pude saber há 7 anos, que o inferno lutava para pegar a minha vida. E para não se cumprir a promessa da descendência na minha casa, que serviremos ao Senhor, que a minha casa, que a casa de Jesus, todos servindo a Cristo, e que se cumprisse umas maldições hereditárias que se quebrou quando eu nasci e se cumprirá. Está se cumprindo. Eu já tomei posse que fé é as coisas que a gente não tem ainda, está por vista e que ainda não se concretizou, mas está como se fosse feita. E eu tomei posse. Por isso, Deus teve misericórdia e me alcançou, graças a Deus. E vamos dar continuidade. E a sua morte libertou do pecado. Aleluias, o grande cordeiro. E a Páscoa é o anúncio das boas novas. Essa foi uma das primeiras 3 festas do Senhor para poder o povo de Deus obedecer. Então, não fica aí caindo no mérito se a festa do irmão católico é de Deus ou se não é de Deus. Quanto a adoração e a veneração que faz aos santos, que foi povo santo que seguiu Cristo Jesus. Aleluias, fazendo o que era de vero, de que Deus falou, que tinha que ser feito. Mas aí uma cultura pertence a uma administração papal, que não me interessa, nem interessa a você. Interessa que o Senhor Jesus Cristo é um somente e que a gente não vai atacar, que é pra gente não ter surpresa quando chegar no céu e ver quem é que está lá. Aleluias, glória a Deus, porque o juízo quem vai dar é Jesus. A conta quem vai entregar é o Senhor. Quem o Senhor tem projeto para destrancar correntes e armadilhas, ele destranca e tira de lá com as cortinas do que está sobre o seu olho, que é um véu escuro, para que não veja que está além das imagens. Aleluia, Deus já está falando, aleluia. Mas aí é o trabalhar do Senhor. E Deus age naquele lugar grandemente. Porque o Senhor não é o primeiro sim para Jesus, foi numa carismática. Glória a Deus. É a unificação do Senhor. Aleluia, o que é de Deus, o que não é de Deus, não é de Deus.
Confessa Jesus Cristo, enquanto o que vai julgar é o Senhor. E a gente vai para a segunda festa, que é Pentecostes, que também é a lei do coração e do espírito e na alma, aonde se restaura, aonde a gente viu um simples Pedro dizendo que era Simão e passou a ser Cefas, para dizer, em você vai deixar de ser pescador de simples peixinho, aleluia, que por sinal fiz um grande milagre. Vai ser pescador de alma. Lembra aquela rede repleta de que não podia nem contar quantos tipos de peixe, é uma analogia. Deus já revelou aqui uma outra palavra dentro dessa palavra. E aqueles peixes, 153, 163, 183, exatamente, não sabemos o número da unidade. Aleluias, daquele cardume de peixes. Ali, Deus, eu entendi que cada peixe ali, Deus revelando. Diferentes são almas. Cada nação, cada estado, cada país, e você está aqui, remanescente, você está aqui combatendo, e Jesus está mandando os santos anjos deles ao redor da sua casa, para que possa vir com sua peleja, amando de Deus, porque você nessa peleja, Jesus vai te ajudar, e sua casa toda será salva, e grandes coisas você vai viver. Hoje eu não vou poder falar do testemunho que grandes coisas Deus tem feito, não deixou passar fome, não deixou passar nada, nesse processo do vale e do deserto, no momento do sim, foram 3 anos, aleluias, e depois vem a pandemia, nada faltou. Foi nesse momento que o peixe, a rede encheu. Eita glória! E depois Deus vai deixando pra gente ir usando esses peixes da rede, porque a vida do crente é assim. E aí o nosso Deus foi falando com poder sobre as colheitas. E tem a terceira, tríade, finaliza. Aleluia, a próxima. E aí o Senhor nosso Deus diz que quando Moisés, ele foi escolhido para liberar o seu povo daquele lugar, aleluia, Deus está dizendo, eu escolho você. É na sua casa, é você. É lá. Esse espinhoso é você. Que vai à frente e que Deus diz que quem quebra as argolas e as correntes, os cadeados e as grades é Ele. Não há ferrolhos, nem portas, aleluias, que se fique de pé diante da voz daquele que é o do Senhor, teu Deus. Aleluia. Aleluias. E a tempestade, ele acalma. Eu sinto que Deus mandou te dizer, ele acalma. Não tá acalmando aí, não? Segura aí que se eu não fizer desse jeito turbilhão, você não sai do lugar. Eita Jesus. E aí nós vamos entender que tem a colheita, a festa da colheita. Aleluias. Essa é para comemorar a cevada, o início da colheita do trigo. Eita Deus, lembra do trigo e joio? Nada ele perde, deixa crescer juntinho, senão destrói o outro, e o outro ainda está no processo, que é o trigo. Aleluias, glória a Deus, para celebrar que a lei lá do Sinai, do Monte Sinai, Levítico 23:15, quem pode ir até lá, é coisa de dizer, isso aqui é presente do céu, e eu tô tomando a minha parte desse presente. Aleluias, glória a Jesus. E Deus faz do jeito como Ele quer, eu só obedeço. Glória a Deus, é um negócio diferente. Enquanto Satanás ficou ao redor dizendo que não é você, que não vai conseguir, que tu é pecador, cheio de pecado, que acabou de errado, eu disse, você declare, eu sou pecadora, mas eu sou remida do sangue do Cordeiro, e naquilo que o Senhor me chamou para realizar, Ele está me revestindo. Por quê? Porque Ele coloca todo o escudo para você derrubar todos os dardos inflamados do maligno que fica aí torteando a sua mente para que você não vá, não faça, não abra a loja, não feche a loja, aleluia, que você não abra as portas, levante as portas, que você não vá para casa de que essa filha não tem mais jeito. É Deus dizendo. E disse assim, Levítico 23, aleluias, 15, para a glória do nome de Jesus. E a partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão feixes de oferta ritualmente movida, que contém 7 semanas completas. Aleluias, que contém 50 dias. E aí a gente entende que foi o dia do Pentecoste após a Páscoa. Uma semana após 40 dias. E lá o fogo desceu do céu, línguas estranhas foram proclamadas, aleluias, línguas de fogo, e todos no mesmo sentido, contemplando o Espírito Santo, e ali 3.000 almas foi ganha para Jesus, através da boca de Pedro. Eita Deus. E ali o Santo Espírito do Senhor restaurou, revitalizou, curou, libertou, trouxe quem estava perdido para se encontrar, quem estava longe trouxe para perto, nações que estavam expulsas trouxe de volta. Eita Deus está dizendo, e avivou o povo. Eita Deus, ele era povo que não conhecia Cristo, porque Jesus disse que primeiro dia para... Eita Jesus. Aqueles que não fizeram, lembra santo de casa? Não fez o milagre na casa dele lá. E disse, Sodoma e Gomorra
se tivesse tudo isso que vocês estão dizendo agora, ela sim tararia, aproveitando essa oportunidade, eita glória, e terás surpresa no céu, até lá trabalha e marcha. E aí o Senhor me deu uma poderoso entendimento quando passou para a terceira tríade, o terceiro elemento do tema da tríade, por isso que chamou de tríade, 3. Deus já tá falando, viu? É Pai, é Filho e Espírito Santo. Com ele não tem texto fora de contexto. Com ele o que é, o que é, não é. E as mentiras e os desejos internos e a religiosidade exacerbada, eles caem por terra, porque ele falou para aqueles fariseus, aqueles que teve um ou outro que não largaram tudo, porque sabia que aqueles iam atacar. Disse Jesus que aqueles homens ficaram maravilhados. Lá, lembra do sobrenatural de Cristo Jesus quando ressuscitou Lázaro? Mas muitos não seguiram por medo. Eles temeram de abrir mão do que ele acha poderoso aqui na terra do que os reinos do céu. Mas eu creio que Nicodemos escondidinho foi atrás, porque ele não é bobo nem nada. Ele disse, se eu ficar de fora eu vou sobrar. Deus já tá falando com você. É com você. Se eu ficar de fora eu vou sobrar. Eu vou dar um jeitinho, um dia atrás você tá indo com um jeitinho, né? Meio escondidinho, sem querer assumir, porque você fica entre final de semana da cerveja ou eu vou pra igreja. Aí vai pra igreja escondidinho durante a semana, não vai no domingo pra não dar na pinta, aleluia. E Deus já tá dizendo, é sobre tu que eu vou operar na tua casa. E a maldição hereditária, maldita, eu vou derrubá-la. Eu vou derrubá-la. Eu vou derrubá-la. Então tome coragem, porque eu te quero, porque Jesus te ama. É com você. Eu não sei que mulher é essa. Até o Senhor dá alguns nomes, aleluias, mas aqui eu não a conheço. Deus diz, é com você. Por isso é importante, passa essa mensagem, aleluias. Deus está dizendo, estou desmanchando as trevas da sua casa. Tome coragem, que eu sei que você está tão aquebrantada, está tão adorada por Jesus, está tão apaixonada, já falou até para a família, mas não tem coragem para não dar na pinta. Oi, na Bahia chama pinta, para ir na praia, aleluias, para dizer que tomou todas as cervejinhas, porque o inimigo, ele quer a cerveja, é o de menos ali. Ele diz, é porque quando você se diverte lá, com a cerveja lá, o Satanás te distrai e a tua casa demora para aquelas trevas que um dia foi enterrada com o nome de toda a família que prevaleça entre você e suas descendências, netos e bisnetos. Se você não tomar atitude agora, pode prevalecer. Mas eu tô te chamando, você sabe que eu tô chamando, eu já gritei contigo, eu vou fazer um jeito bem particular. Eita Deus. Era de um jeito as 3 festas, mas Deus está entregando uma festa da colheita aqui para dizer, ó, trigo, eu te separo, tá crescendo junto do joio, vai, pode ir na praia, pode estar lá nesse excesso, pode ir, mas não com excesso, mas antes eu tô te chamando. Eita, Deus está falando. E ali o Secote, a festa da colheita nas cabanas, para dizer que o renovo tinha chegado. Para celebrar a fidelidade de Deus, que você colheu tudo, deu fruto. Deus está dizendo, este empreendimento, você vai sentir no teu coração, tô arrepiada. Tu vai sentir na tua alma que você vai dar o que é a parte de Deus. Para decretar hoje que Deus está falando contigo. Que essa vitória você vai dar a porção do Senhor. Você vai dar a porção do Senhor. Aleluias, glória a Deus, porque celebrava a fidelidade, o povo de Deus. Lá em Levítico 23, 33, ele passa cá pro 33, amém? Porque Jesus é assim, ele vai, entrega e manda a gente ir andando. E disse o Senhor a Moisés, diga ainda aos israelitas, no 15º dia deste 7º mês, começa a festa das cabanas. Aleluias, ou a festa do tabernáculo, né? Aleluias, que durante 7 dias, no primeiro dia haverá reunião sagrada e não realize trabalho algum. Deus disse, eu vou te dar tanto, tá tanto, que se esforça agora, porque você vai ficar dias sem trabalhar por semanas. Eu não sei que situação é essa, mas Deus está entregando, é diferente, é a tríade, aquele que se não acatasse, eis que clama no deserto uma voz, preparando o caminho, aplanando os caminhos para aquele que verdadeiramente, eis o Cordeiro de Deus, e que tirais o pecado do mundo, está aqui diante, e a grande pomba sobre em cima de Jesus. Tá entendendo o que Deus está falando com essa tríade? É você. Se você não tomar essa posse, como vai se cumprir?
Se João não tomasse posse, quando o pai, naquele momento do manto, que Deus mandou calar a boca por toda a gestação de Isabel, mas isso não dá para estar o nome de Zacarias, aí pegou a tabulinha, que já tinha conversado com o Espírito Santo, já tinha dito para ele, o anjo de Deus, mensageiro, disse que será João. Se João não tomasse posse, teria acontecido algumas coisas. Ele foi escolhido. Ele estaria com o nome dele no livro do Eterno, que diante, nascido de uma mulher maior, não teve na terra. Deus está dizendo, eu quero te fazer grande. Aleluias. E as primícias do Senhor foram separadas com as colheitas, diz o Senhor. E para que aquelas gerações sabessem, que, olha o que diz, Levítico 23, 43, para que as vossas gerações saibam que eu fiz habitar os filhos de Israel em cabanas. Não perambulou mais 40 anos lá no deserto dando volta. Não estava mais foragido, não era mais escravo de Faraó. Deus está dizendo, você não vai mais escravo de Satanás. Tu já foi separado, ele não vai te tocar e não vai te faltar. Eu vou te colocar sobre a tenda que você disse que está perto, ou vai encontrar, ou vai buscar, ou vai comprar. Não sei que tenda é essa, que é uma casa. Eu não sei, Jesus. Vou edificar e você vai se mudar. Eita glória. Aleluia. E ali Deus se fez presente. Louvado seja o nome de Jesus. E a Páscoa que traz pela cruz é Jesus, o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro imolado, aonde você, teu nome foi tirado da lista do inferno, para que hoje está aí alegre e feliz. Lutas, ondas, mas Deus disse, não há ferrolho nem portas que fique diante e prevaleça sobre você. Aleluias. Ah, não há doença, não há peste, não há culpa, porque o Senhor disse verdadeiramente, eu te coloco diante daquele que crê nele com a sua vitória e ao seu propósito, que o Senhor disse que é a tua descendência livre da maldição. Aleluias, porque Deus é bom. Aleluias, poderoso, eterno, maravilhoso. Irmãos, está chegando ao finalzinho da tríade e eu deixei aqui para bem no final que Deus nos libertou, nos restaurou e nos renovou neste dia de hoje. E quem pegou todas as senhas, todos os trechos, todas as revelações, tomou posse do que está realizando, o que Deus está dizendo. Sim, que fiz com João Batista, para que prevaleça o que eu escrevi no livro da vida, o teu nome, quando você disse, eu recebo Jesus como único Rei e Salvador. Apressa-te, faz isso. Para a glória do nome de Jesus, dê testemunho, fale desta guerra, coloque aí embaixo do que Deus já está realizando, que esse é o Cordeiro, o imolado, aleluia, aquele que estremeceu, reconheceu Jesus. Deus disse, ao reconhecendo Jesus, a distância diante de um ventre, se cumprindo a profecia de Isaías, quantos anos foram antes, aleluia, entre o processo da descendência davídica até Jesus, eita Deus, quase 1000 anos, aleluia, 700 anos, 600 anos, aleluia, glória a Deus, louvado, exaltado é o Rei do Senhor, todos os santos, que é Jesus, o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, o Juiz do Juiz, o Médico dos Médicos, o Cirurgião do Cirurgião, aleluia, o dono do ouro e da prata, ele é o teu Senhor, aonde ele Deus estabeleceu tanto fenomenalmente, foi falado lá em Atos 3, aleluias, louvado, melhor, Atos 2, quando os discípulos se reuniram no dia de Pentecoste, quando foi comemorar a celebração da colheita, aleluias, para dizer que o Senhor é Deus e deu cabana. Deus está dizendo que é casa, né? Apartamento. Aí é você que Deus vai te colocar diante da ponta da flecha, em direção ao alvo. Cristo Jesus primeiro. Amém? Poderoso Deus, eterno Pai, eu te agradeço com poder o que o Senhor tem feito, o que o Senhor tem realizado, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é nosso escudo. Não há quem fique, não há corrente, não há ferrolho, não há portas que fique, que o Senhor não quebre, desmonte, para dizer que se cumpra na filha de um filho, aleluias, a profecia de que o Senhor escreveu o nome dele, livre das maldições de gerações. Amém? A paz do Senhor, graças a Deus, que Deus disse, vai em paz, viaje em paz, mas leve Jesus, coloque ele no banco principal aí do lado, se for de ônibus, chama ele para estar do ladinho, que coloca um homem ou uma mulher de Deus, para que seja instrumento, que se não for de Deus, que seja o nome de Jesus lançado, não tenha vergonha, seja a voz do deserto. Amém? A paz do Senhor, graças a Deus.